Bolsonaro vai ao Congresso pedir a parlamentares que analisem a anistia aos acusados do 8 de janeiro. E você vai ver também. Hoje você confere os desafios das mudanças climáticas que o estado do Mato Grosso do Sul enfrenta. Na série Impacto Climático, o Brasil em Alerta. Polícia prende mulher apontada como chefe de quadrilha que praticava crimes em São Paulo. Estados Unidos e Rússia excluem a Ucrânia da mesa de negociações para encerrar a guerra. E ainda, depois da alta nos Estados Unidos, o preço dos ovos subiu também no Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 36 minutos, pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que o projeto que concede anistia aos acusados do 8 de janeiro já conta com votos suficientes na Câmara dos Deputados para ser aprovado. O ex-presidente se reuniu nesta tarde com parlamentares da oposição para pedir que eles analisassem um projeto de anistia às pessoas acusadas pela invasão à Esplanada, em 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, a maioria dos parlamentares estariam dispostos a votar favoravelmente ao projeto. Hoje, o que eu sinto conversando com parlamentares como o do PSD, a maioria votariam favorável. Eu acho que na Câmara já tem quórum para aprovar a anistia. Essa, porém, não é a primeira vez que Jair Bolsonaro pede aos parlamentares que deem prioridade ao tema. Desde o ano passado, o ex-presidente tem mantido conversas com os agora presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Questionado sobre a lei da ficha limpa, Bolsonaro disse que o projeto de anistia ao qual ele propôs aos parlamentares não vai beneficiá-lo e que a intenção dele, no momento, é livrar de condenação os envolvidos no 8 de janeiro. A anistia é uma coisa, a lei da ficha limpa é outra. Os Estados Unidos não tem lei da ficha limpa. Se tivesse, o Trump estaria inelegível. Mas e qual é a prioridade do senhor? Não tem, vai tocando. A prioridade para mim é a anistia. Dentro da série Mudanças Climáticas, hoje você confere os desafios que o estado do Mato Grosso do Sul vem enfrentando. As mudanças climáticas já fazem parte do dia a dia do sul mato-grossenses. O calor extremo, períodos de estiagem mais longos e chuvas irregulares impactam a rotina das cidades, a produção agrícola e o equilíbrio dos ecossistemas. Reportagem com Elisa Lorini. Na cidade, ar-condicionado ligado o tempo todo. No campo, vagens de soja vazias. Para este geógrafo e pesquisador em climatologia, os efeitos das mudanças climáticas são perceptíveis e confirmados através dos dados. Os dados de temperatura têm indicado um aumento de ondas de calor. Isso é um fato. Ao mesmo tempo, nós temos observado uma mudança no regime das chuvas. Então, as chuvas elas têm se tornado mais intensas em alguns períodos do ano, e, ao mesmo tempo, uns períodos de seca mais prolongados. Períodos de estiagem mais severos, chuvas irregulares e temperaturas extremas impactam o bioma, a economia e o dia a dia da população. Os reflexos das mudanças climáticas estão em todos os lados, no campo, nos rios e até no cotidiano das cidades. O ciclo de chuva alterado tem afetado os regimes hídricos. O professor relembra que o Rio da Prata, que atravessa os municípios de Jardim e Bonito, secou completamente em junho de 2024. O ano passado,
O que foi emblemático foi o Rio da Prata secar em Bonito, né? Ninguém esperava que um rio daquele tamanho, daquele porte, viesse a secar. Mas também você vê ciclos que são ciclos que afetam o próprio consumo de água dentro da área urbana, áreas que têm mais dificuldade para a captação de água. E os poços, mesmo os poços subterrâneos, os lençóis estão mais baixos. Então, o que eu captava água a 30 metros, 40 metros, hoje já tem registro que eu estou captando a 100 metros. As chuvas são essenciais para a manutenção da flora e da fauna. Segundo este biólogo, a alteração delas afeta a alimentação dos animais e a reprodução das espécies. O regime de chuvas é o que dita o regime das florações das plantas, que dá os gatilhos para os animais se reproduzirem. Então, quando a gente tem uma mudança grande no tempo que fica sem chover ou no tempo que chove prolongadamente, os animais não têm aquele gatilho que eles têm normalmente para reprodução. É muito comum a gente ver a diminuição de população de peixes de um ano para o outro, quando tem uma seca prolongada, porque os peixes não têm aquele gatilho para migrar e reproduzir. As plantas é mais ou menos a mesma coisa. A umidade serve como um gatilho para a liberação de pólen, esse tipo de coisa. Além disso, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou no ano passado um aumento de 187% nos focos de incêndio em Mato Grosso do Sul, o pior número dos últimos 10 anos. O problema ameaça ainda mais a biodiversidade. Com o incêndio, a gente destrói os ambientes onde os animais se protegeriam e se abrigariam. A gente antecipa as plantas que estão adaptadas ao regime de fogo, elas têm um gatilho no momento errado. Então, elas se reproduzem no momento diferente. Vai diminuir o sucesso da população para o próximo ano. Então, os incêndios, além de destruir, eles atrapalham a biologia, a história de vida dos animais e das plantas. A adoção de algumas medidas pode minimizar os impactos das mudanças climáticas, entre elas a ampliação de áreas verdes, o uso de telhados ecológicos e práticas mais sustentáveis na produção rural. Os especialistas defendem ainda que o poder público precisa tratar a questão como prioridade nas políticas ambientais. Que o poder público deve tratar com clareza e com seriedade os princípios das mudanças climáticas e saber que ele vai afetar a sociedade como um todo. Vai afetar a área da saúde, vai afetar a área da educação, vai afetar a área da produção agrícola. Isto é um elemento central. E falando das mudanças climáticas, a chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde de hoje deixou todas as regiões em estado de atenção para alagamentos a partir das 14 horas, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura da capital. Após altas temperaturas, uma grande chuva atingiu São Paulo hoje. Várias regiões da cidade ficaram em estado de atenção para alagamentos desde as 2 da tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. Segundo o CGE, as áreas mais afetadas foram as regiões de Parelheiros e Capela do Socorro, na Zona Sul. A Defesa Civil emitiu um alerta severo para os moradores da Zona Central e Leste. Nele, havia um aviso de atenção para raios, vento e granizo. Nos bairros Vila Mariana, República, Consolação e Santana, foi possível ver as pedras de granizo no chão. As instabilidades também devem se espalhar para o sudeste de São Paulo e cidades do ABC. Durante as chuvas, uma árvore caiu na via de trem na região da Estação Penha, afetando a operação da linha 3 Vermelha entre as 3h22 da tarde. Os próximos dias seguirão com calor intenso e pancadas de chuva isoladas no final da tarde. Uma mulher foi presa por suspeita de chefiar um grupo de assaltantes em São Paulo. Essa quadrilha é apontada como responsável pela morte do ciclista Vítor Medrado. Uma mulher de 41 anos, conhecida por Mainha do Crime, foi presa no bairro do Paraisópolis, zona sul de São Paulo, por suspeita de comandar os criminosos que mataram o ciclista Vítor Medrado na quinta-feira passada. Vítor foi abordado por 2 homens em uma moto no momento em que ele estava parado sobre sua bicicleta. Os homens anunciaram o assalto
e atiraram a queima-roupa sem que Vitor sequer tivesse reagido. Ao cair no chão, o ladrão pegou o celular da vítima e fugiu. A polícia de São Paulo acredita que Suedna Barbosa Carneiro, a líder da quadrilha, financiava vários crimes na capital paulista, fornecendo recursos para a execução dos roubos, através do pagamento por cada item, roubado ou furtado. Durante a prisão da mulher, a Polícia Civil apreendeu armas de fogo, mochilas de entrega, capacetes e equipamentos eletrônicos. Esses itens serão analisados para aprofundar a investigação sobre a quadrilha. A polícia suspeita que esses equipamentos eram utilizados nos assaltos. E veja a seguir: Estados Unidos e Rússia excluem Ucrânia da mesa de negociações para encerrar a guerra. E ainda, depois da alta nos Estados Unidos, o preço dos ovos subiu também no Brasil. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo, agora são 18 horas e 48 minutos, pelo horário de Brasília. Os Estados Unidos e a Rússia iniciaram as negociações pelo fim da guerra da Ucrânia, mas sem ter o país de Volodymyr Zelensky como parte das tratativas. Os Estados Unidos e a Rússia formarão equipes para negociar o fim da guerra na Ucrânia, mas sem ter o país de Volodymyr Zelensky como parte das tratativas. O anúncio de Washington ocorreu após a reunião entre autoridades americanas e russas na Arábia Saudita, que teve a Ucrânia entre os temas. Em resposta, Zelensky criticou negociações feitas pelas costas da Ucrânia e Europa, e disse que os países europeus deveriam ser incluídos nas tratativas pelo fim da guerra, e afirmou que não cederá às investidas americana e russa. Ele já havia dito na segunda-feira que não participaria do diálogo entre os países e que não aceitará nenhuma proposta de paz vinda dessa negociação. O encontro em Riad nesta terça-feira marcou a primeira discussão oficial entre os dois países sobre um acordo para o fim do conflito e ocorre menos de uma semana após os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, falarem pelo telefone e concordarem em iniciar imediatamente as negociações pelo fim da guerra. A reunião também teve como objetivo tratar sobre a restauração das relações bilaterais entre Estados Unidos e Rússia e a preparação de um encontro entre Trump e Putin. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, pediu nesta terça-feira que a OTAN volte atrás na promessa de que a Ucrânia integraria a aliança militar, reforçando a posição do governo russo contra a adesão. Ainda não está claro se a requisição foi apresentada aos Estados Unidos durante o encontro. Um incêndio atingiu os estúdios Globo no Rio de Janeiro nessa tarde de terça-feira. O Corpo de Bombeiros está no trabalho de combater o fogo. O incêndio destruiu parte de uma cidade cenográfica. A emissora comunicou que não havia gravação no momento e não há feridos. Até o momento não se sabe como o incêndio se iniciou. Segundo informações, a área foi evacuada às pressas. No vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver a altura das chamas e a fumaça escura que se espalhou pelo local. Um membro da equipe de produção conta que tudo pegou fogo muito de repente. Como medida de segurança, os funcionários do local precisaram retirar os carros dos estacionamentos. No momento, o incêndio está sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da emissora. Depois da alta nos Estados Unidos, o preço dos ovos subiu também no Brasil. O calor e aumento da demanda estão entre os fatores que explicam o reajuste. A demanda alta e a oferta restrita de ovos no mercado tem feito o preço da proteína saltar na distribuição entre fornecedores e o varejo. O ovo, que já era o assunto da vez nos Estados Unidos na semana passada, também ganhou destaque por aqui. No país norte-americano, uma dúzia está custando mais de R$60 e a alta tem a ver com o surto de gripe aviária, que atingiu as granjas dos Estados Unidos e levou o sacrifício de milhares de galinhas. Já aqui no Brasil, a alta nos preços dos ovos no Brasil
se deve à baixa oferta no mercado em janeiro, o aumento da procura para substituir a carne, que também subiu, o aumento dos custos de produção e alta nas exportações. Os ovos alcançaram os maiores preços dos últimos meses na semana passada e a dúzia já pode ser encontrada nos supermercados a cerca de R$20, um aumento de 35% em relação ao fim do ano. A explicação para essa disparada de preços está na lei da oferta e da procura. Com menos ovos disponíveis no mercado e um aumento na compra, os preços sobem naturalmente. No ano passado, o preço médio dos ovos chegou a cair 30% entre os meses de março e setembro. Isso aconteceu porque houve um aumento no número de galinhas poedeiras nas granjas nos principais polos de produção de ovos e na oferta. Dados do IBGE apontaram que o número de galinhas aumentou 1,4% entre junho e setembro e o de ovos, 3%. E a nimesulida, o anti-inflamatório, muito conhecido pelos brasileiros, tem sido motivo de preocupação para muitos médicos. Isso porque ele pode ter efeitos adversos, especialmente no fígado. A nimesulida, um anti-inflamatório muito usado no Brasil para tratar dores e inflamações, tem sido motivo de preocupação entre diversos profissionais da saúde. Isso porque ele tem possíveis efeitos adversos, especialmente no fígado. Aqui no Brasil, o medicamento ainda é legalizado, mas em vários países como Espanha, Bélgica, Japão, Canadá, Estados Unidos, entre outros, proibiram a comercialização do remédio após relatos de danos graves ao fígado associadas ao seu uso. No Brasil, apesar do grande uso do medicamento, não existem registros documentados de danos no fígado associados à nimesulida. Mas os especialistas alertam que caso haja necessidade de uso do medicamento, que seja sob cautela e com supervisão médica. Principalmente evitar tratamentos prolongados e monitorar possíveis sinais de comprometimento do fígado. Os médicos também recomendam a pacientes e profissionais de saúde considerarem alternativas terapêuticas, com perfis de segurança mais estabelecidos, principalmente com pessoas que têm histórico de problemas no fígado. O Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha na sequência o SOS da Fé ao vivo com o pastor Jaime de Amorim Campos. Eu retorno às 20 horas com o Jornal Toda Hora. Uma boa noite. Tchau.